pessoal, boa noite. Como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem, para a honra e glória do Senhor. Amém? Desde já eu quero agradecer a cada um que já é inscrito no canal. Deus abençoe cada um de vocês, amém? Se você não é inscrito, já se inscreve no canal, para ajudar o canal a crescer cada vez mais. Compartilha também, se for possível. Também não esquece de clicar no sininho de notificação, para toda vez que eu postar um vídeo, você ser informado, amém? Como eu falei terça-feira, no último vídeo que eu coloquei, onde eu falei sobre um pouco sobre Ezequiel, capítulo 37, que eu estaria trazendo alguns pontos a respeito desse texto, amém? E hoje estou aqui, hoje, sábado, dia 27 de janeiro de 2024, amém? Para falar mais um pouco da palavra do Senhor, amém? Espero que vocês fiquem até o final, veja o vídeo completo, a palavra completa, amém? Eu creio que Deus vai falar com você, amém? Para dar mais uma resumida, eu vou ler o texto novamente, amém? Pode ser que você não viu o outro vídeo, amém? Que diz assim, Ezequiel capítulo 37, que vai falar sobre o vale dos ossos secos, onde Deus deu essa visão a Ezequiel, que diz assim a palavra do Senhor. A mão do Senhor estava sobre mim, e por seu espírito ele me levou a um vale cheio de ossos. Ele me levou de um lado para o outro, e pude ver que era enorme o número de ossos no vale, e que os ossos estavam muito secos. Versículo 3. Ele me perguntou, filho do homem, estes ossos poderão tornar a viver? Eu respondi, ó soberano Senhor, só tu o sabes. Versículo 4. Então ele me disse, profetize a estes ossos e diga-lhes, ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano, o Senhor, a estes ossos. Farei um espírito entrar em vocês, e vocês terão vida. Porei tendões em vocês, e farei aparecer carne sobre vocês, e os cobrirei com pele. Porei um espírito em vocês, e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Versículo 7 diz assim, e eu profetizei conforme a ordem recebida. Enquanto profetizava, houve um barulho, um som de chocalho, e os ossos se juntaram osso com osso. Olhei e os ossos foram cobertos de tendões e de carne, e depois de pele, mas não havia espírito neles. A seguir ele me disse, profetize ao espírito, profetize, filho do homem, e diga-lhes, assim diz o soberano, o Senhor, venha desde os quatro ventos, ó espírito, e sopre dentre destes mortos, para que vivam. Versículo 10. Profetizei conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles. Eles receberam vida e se puseram em pé. Era um exército enorme. Versículo 11. Então ele me disse, filho do homem, estes ossos são toda a nação de Israel. Eles dizem, nossos ossos se secaram e nossa esperança desvaneceu-se. Fomos exterminados. Por isso profetiza e diga-lhes, assim diz o soberano, o Senhor, ó meu povo, vou abrir os seus túmulos e fazê-los sair. Trarei você de volta à terra de Israel. E quando eu abrir os seus túmulos e os fizer sair, vocês, meu povo, saberão que eu sou o Senhor. Porei o meu espírito em vocês, e vocês viverão, e eu os estabelecerei em sua própria terra. Então vocês saberão que eu, o Senhor, falei e fiz. Palavra do Senhor. Até aqui, irmãos. É um texto bem conhecido, que o Senhor tocou no meu coração para estar trazendo essa pequena palavra, amém?
que você possa acompanhar até o final. Tire um tempinho para você meditar na palavra, amém? Eu creio que Deus vai falar com você. E neste capítulo, onde Deus, através de uma visão, mostrou ao profeta Ezequiel como o povo se encontrava, como o povo estava naquele momento, naquela época, como o texto diz, como ossos secos ou sequíssimos, o povo estava sem vida, o povo estava no vale, como a palavra do Senhor diz. E através desse capítulo eu pude extrair alguns pontos para deixar, amém? Vai ser 6 pontos, amém? Porque neste capítulo a palavra do Senhor que veio ao profeta Ezequiel para mostrar e dar direção para aquele povo, porque o povo estava sem esperança, eles não acreditavam mais que podia se colocar de pé, amém? Como diz no versículo 11, onde a palavra do Senhor vai dizer: estes ossos são toda a nação de Israel. Eles dizem: nossos ossos se secaram e a nossa esperança desvaneceu-se. Veja bem, como o povo se encontrava naquele momento. Eles não tinham mais esperança. Daí então o Senhor levanta o profeta Ezequiel em uma visão, onde leva ele a um vale cheio de ossos. E o Senhor faz o profeta ir de um lado para o outro. Como diz no texto, no versículo 2, ele me levou de um lado para o outro e pude ver que era enorme o número de ossos no vale e que os ossos estavam muito secos. Amém? E o tema da mensagem deste dia, desta palavra, vai ser assim: vai voltar a viver. Amém? O tema da mensagem: vai voltar a viver. Amém? Porque o povo estava sem vida, o povo não tinha mais esperança, eles não acreditavam mais que poderia ter de volta a esperança, mas o Senhor levantou o profeta para dar direção àquele povo, para profetizar a respeito daquele povo. Amém? E o primeiro ponto que eu quero deixar diz assim, para mim e para você, esta noite: o Senhor quer falar com você neste vale. Esteja sensível à voz do Senhor. Amém? Eu não sei qual é o vale que você vem passando. Eu não sei qual é o vale que você se encontra. Mas a palavra do Senhor diz para mim e para você: esteja sensível à minha voz. E através desse vale que você está passando, o Senhor vai te usar. O Senhor quer que você profetize a respeito desse vale, porque você vai passar. Amém? E diz assim também: nesse vale, não olhe com os olhos carnais, mas com os olhos espirituais. Amém? Porque se nós pararmos para pensar, se eu e você olharmos com os olhos carnais, não tem como a chave virar. Mas quando eu e você olha com os olhos espirituais, com os olhos da fé, é totalmente diferente. É totalmente diferente porque quando nós olhamos com os olhos naturais, para nós não tem jeito. Nós não conseguimos enxergar a solução, a saída. Mas quando eu e você olha pelos olhos da fé, tudo é possível, amém? Amém, irmãos? Tudo é possível, porque é o Senhor que nos faz atravessar nesse vale. Amém? E no segundo ponto que eu vou deixar, diz assim:
Os nossos olhos podem não ter jeito. Os nossos olhos podem não ter jeito. Essa situação, mas para Deus tudo é possível. Como eu falei, irmão, para nós não tem jeito. Se a gente olhar com os olhos carnais, tem situação que a gente passa, que a gente diz, eu não vou suportar, eu não vou aguentar. Mas a palavra diz para mim e para você, profetize, profetize. Amém? E o terceiro ponto que eu vou deixar, diz assim, o Senhor pergunta para mim e para você, você crê? Como diz no texto, no versículo 3, ele me perguntou, filho do homem, estes ossos poderão tornar a viver? Veja bem, irmão, o Senhor pergunta para mim e para você, diante desse vale que muitas das vezes nós passamos, nós enfrentamos, porque é normal, irmãos, nós estamos nesta terra, nós somos humanos, nós passamos por dificuldade, nós passamos por vale, mas veja bem, nós passamos, amém? E o Senhor pergunta para mim e para você, você crê? Você crê que aquilo que está morto pode tornar a viver? Pode tornar a ter vida novamente? O Senhor pergunta. E como no texto diz, então ele me disse, no versículo 3, ele me perguntou, filho do homem, estes ossos poderão tornar a viver? Eu respondi, ó soberano Senhor, só tu o sabes. Amém? E veja bem, quando o Senhor pergunta, como eu separei esse ponto, o Senhor pergunta para mim e para você, você crê? Veja bem, o profeta está dizendo aqui, Senhor, eu não posso, eu não faço, eu não consigo, mas tu sabes, o Senhor pode, irmão. Eu e você nós não podemos, mas o Senhor pode. Tenha isso em mente. Eu e você nós não podemos, mas o Senhor pode. Amém? Muitas das vezes alguém diz, eu sou alguma coisa, eu posso fazer alguma coisa, mas nós não podemos nada se não for o Senhor. Porque somente Ele pode fazer o sobrenatural. Diante desse vale que a gente vinha passando, que muitas vezes a gente passa, somente o Senhor para nos fazer passar por estas situações, por estes vales. Amém? E o quarto ponto que eu pude extrair desse texto diz assim, obedeça à voz do Senhor e você verá o sobrenatural de Deus acontecer. Porque veja bem, o profeta é levado em espírito a uma visão, a um vale cheio de ossos. E o Senhor dá uma ordem para ele, profetize a estes ossos secos, ó filho do homem. E veja bem, quando o profeta decide obedecer à voz do Senhor, algo sobrenatural acontece. Como diz no texto, no capítulo 37 de Ezequiel, versículo 7, e eu profetizei conforme a ordem recebida. Enquanto profetizava, veja bem, o profeta decidiu obedecer. E quando ele obedece, a palavra diz, e quando eu profetizava, houve um barulho. Veja bem o sobrenatural de Deus. No meio daquele vale, os ossos sequíssimos. E quando o profeta decide profetizar a respeito daquele vale, aqueles ossos, houve um barulho, um som de chocalho, e os ossos se juntaram osso com osso. Glória a Deus. Veja bem o sobrenatural de Deus. Os ossos estavam sequíssimos. Não tinha mais jeito aos nossos olhos.
Mas para Deus nada é impossível. Tudo para Ele é possível. Amém? Porque os ossos estavam sequíssimos, não tinha vida, não tinha espírito, não tinha carne, não tinha tendões. Mas veja, quando o profeta decide obedecer, e quando ele profetizava, houve um barulho, um som de chocalhos, e os ossos se juntaram, osso com osso. Glória a Deus. E o Senhor fala para mim e para você, aquilo que estava separado, aquilo que estava distante, o Senhor vai começar a juntar. Amém? Creia nesta palavra, irmãos. Aquilo que estava distante, o Senhor vai começar a juntar. Amém? O Senhor vai começar a juntar. E no versículo 8, olhei e os ossos foram cobertos de tendões e de carne, e depois de pele. Amém? Mas não havia espírito neles. E o Senhor dá direção novamente para Ezequiel. A seguir ele me disse, profetize ao Espírito, profetize, filho do homem. E diga-lhes, assim diz o soberano, o Senhor, venha desde os 4 ventos, ó Espírito, e sopre dentre destes mortos para que vivam. Amém, irmãos? O Senhor dá ordem novamente a Ezequiel, profetize, profetize, filho do homem. E o Senhor diz para mim e para você, profetize, profetize a respeito daquilo que você vê que não tem mais vida, que não tem jeito. Profetize, seja usado diante do Senhor, obedeça à voz do Senhor. Amém? E o 5º ponto que eu pude extrair diz assim, quando eu obedeço à voz do Senhor, aquilo que estava caído vai se levantar. Amém? Quando eu obedeço à voz do Senhor, aquilo que estava caído vai se levantar. Amém? Porque o texto diz, aquele vale cheio de ossos, sem vida, sem espírito, sem carne, sem pele, sem tendões. Mas a partir do momento que o profeta obedece à voz do Senhor, o Senhor restitui aquilo. O Senhor restitui. Como o texto vai dizer, profetizei conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles. Eles receberam vida e se puseram em pé. Aquilo estava tudo caído. O povo estava sem esperança. Como a palavra diz, os ossos estavam sequíssimos. Mas quando o profeta ouve a voz do Senhor e obedece, o Senhor restituiu aquele povo e se colocaram de pé. Aquilo que estava caído foi posto de pé pela palavra do Senhor. Aquilo que o Senhor falou ao profeta e o profeta liberou, eles receberam vida, o Espírito entrou neles e eles se puseram de pé. E a palavra diz que era um grande exército. Amém? Profetizei conforme a ordem recebida e o Espírito entrou neles. Eles receberam vida e se puseram em pé. Era um exército enorme. Amém? E o 6º ponto que eu vou deixar para nós finalizar, diz assim, aquilo que estava morto vai voltar a viver pela ordem do Senhor. Amém? Pela ordem do Senhor. Aquilo que estava morto vai voltar a viver pela ordem do Senhor, pela palavra do Senhor, por aquilo que o Senhor liberou através da vida do profeta. Amém? Porque tudo ali estava sem vida, estava morto, aos nossos olhos não tinha mais jeito. Mas quando o Senhor dá a ordem, profetiza, aquilo que estava morto vai voltar a viver. Amém? Creio que o Senhor falou com você através desta palavra, como Ele falou comigo.
que aquilo que estava morto vai voltar a viver. Eu creio, irmãos, eu creio nesta palavra. Não sei se é algum projeto seu, não sei se é algum sonho seu, não sei se é alguém que estava distante que vai voltar para perto, não sei se é alguém que estava afastado do Senhor vai voltar, mas eu creio na palavra do Senhor que Ele vai começar a juntar. Ele vai começar a juntar. E aquilo que estava caído, Ele vai colocar de pé. Amém? Fique com esta palavra, porque o Senhor é poderoso. O Senhor é poderoso, Ele é maravilhoso. Pela sua graça, pela sua misericórdia. Porque muitas das vezes o povo abandona o Senhor. E o Senhor é tão bom que dá oportunidade para o povo se consertar e voltar para os caminhos dele. Amém? Fique com esta palavra. Envia para alguém se você conhece alguém que se afastou dos caminhos do Senhor. Ainda tem jeito, irmão. Ainda dá tempo. Não perca a oportunidade de se achegar à presença do Senhor. O Senhor está de braços abertos, te esperando. Amém? A porta continua aberta. Amém? Fique com esta palavra. Deus possa te abençoar grandemente. E aqui, como o tema da mensagem diz, vai voltar a viver. Amém? Aquilo que estava morto vai voltar a viver. Fique com essa palavra. Deus abençoe vocês grandemente. Que vocês possam ter um final de semana abençoado pelo Senhor. Que a sua casa, que a sua família, que aqueles que estão em sua volta possam sentir a presença do Senhor. Amém? Obrigado por ficar até o final. Obrigado por estar fazendo parte desse propósito, porque tudo aqui é para a honra e glória do Senhor, para que o nome dele venha a ser glorificado. Amém? E é um prazer ter vocês aqui. E se for possível, compartilhe com alguém. Eu creio que através desta palavra, aquilo que estava morto vai voltar a viver. Através da palavra do Senhor. Não as minhas palavras, mas a palavra do Senhor. Amém? Porque eu não posso nada, eu não consigo fazer nada. É a palavra, é o Senhor que pode todas as coisas. Amém? Fique com essa palavra. Deus te abençoe grandemente. E obrigado, viu? Obrigado por estar fazendo parte desse propósito, de estar ouvindo a palavra do Senhor. Porque através da palavra do Senhor, nós somos fortalecidos, nós recebemos a esperança. Amém? Fique com essa palavra. Guarda no coração. Amém? E até a próxima.